Tenho 73 anos e aprendi mais nos últimos 3 do que em muitas décadas antes. Não porque fiquei mais inteligente, mas porque finalmente parei de correr rápido o suficiente para conseguir pensar. Meu nome é Dona Conceição e toda a minha vida foi construída em cima de uma ideia simples: trabalhar muito, calar quando necessário e aguentar. Cresci vendo minha mãe lavar a roupa dos outros para pagar as contas, então trabalho nunca foi algo que eu questionasse. Era o que existia, era o que nos mantinha de pé. Então, quando entrei na vida adulta, continuei do mesmo jeito, ocupada, sempre ocupada. Havia sempre uma tarefa, sempre uma obrigação, sempre alguém precisando de alguma coisa. E eu me orgulhava disso, sabe? Me orgulhava de ser a mulher que dava conta de tudo. Mas tem uma coisa que eu precisei de muitos anos para entender. Estar sempre ocupada não é a mesma coisa que estar viva. Lembro de uma tarde, faz uns 4 anos, quando minha filha mais velha, a Renata, veio me visitar com os netos. Ela chegou animada, disse que eles queriam brincar comigo no quintal. E eu fui, mas fui pensando na roupa que precisava dobrar, no feijão que estava no fogo, na conta que tinha que pagar no dia seguinte. Fiquei lá no quintal do corpo, mas com a cabeça em outro lugar. E quando eles foram embora, a Renata me abraçou na porta e sussurrou: "Mãe, você estava aqui, mas não estava, né?" Aquilo me acertou em cheio, porque era verdade. Eu tinha criado o hábito de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e no fim não estava em lugar nenhum de verdade. Depois daquele dia, comecei a me perguntar quanto tempo eu tinha perdido assim. Quanto cheiro de criança, quanto abraço, quanta conversa boa eu tinha deixado escapar porque minha cabeça estava sempre na próxima tarefa. A vida acontece no presente e eu tinha passado décadas no futuro. Não foi fácil largar esse vício de estar sempre fazendo alguma coisa. O ócio me dava uma sensação esquisita, quase culpa. Parecia que se eu não estivesse produzindo, eu não valia nada. Mas fui aprendendo, devagar, que descansar não é preguiça, que sentar no sol da manhã com uma xícara de café e não fazer nada é uma forma de cuidar de si mesma, e que uma vida bem vivida não se mede pelo quanto você produziu, mas pelo quanto você sentiu, pelo quanto você esteve presente nos momentos que importavam. Aí vem outra coisa que eu carregava sem perceber: o gasto sem pensar. Durante muito tempo, eu comprava coisas para me sentir melhor. Uma blusa nova quando estava triste, um enfeite para casa quando estava ansiosa. Aquele queijo caro no mercado quando estava precisando me recompensar por alguma coisa. Parecia bobagem, mas foi acumulando. A casa ficou cheia de coisas que eu mal usava, e dentro de mim continuava aquele vazio que eu tentava tampar com compra. Foi quando fui ajudar a limpar a casa da minha vizinha Neuza, depois que ela ficou viúva, que eu entendi. A Neuza tinha um guarda-roupa com roupas que ela mal tinha usado, caixas de objetos que ela guardava para quando precisar e um monte de coisa que não tinha nenhuma memória boa atrelada. Era só coisa. E na hora de passar tudo isso adiante, ela chorava, não pelas coisas, mas porque tinha gastado tempo e energia juntando aquilo, em vez de gastar com o marido dela, com as filhas, com ela mesma. Aprendi com a Neuza que as coisas não guardam afeto. As memórias ficam nas pessoas, não nas prateleiras. Tem uma qualidade que eu levei para a vida inteira achando que era virtude e que quase me destruiu por dentro, a incapacidade de dizer não. Eu era daquelas mulheres que apareciam em tudo. Festa de aniversário de colega que eu nem gostava tanto. Eu ia. Reunião de condomínio chata e desnecessária. Eu ia. Pedido de favor de pessoa que nunca me ajudava em nada. Eu sim. Fazia isso achando que era generosa, mas por dentro eu estava acumulando ressentimento. Chegava em casa exausta, irritada
e despejava tudo no meu marido Antônio. Ficava brava com ele sem motivo, quando o problema não era ele. Era que eu não sabia honrar o meu próprio limite. Aprendi tarde que dizer não não é falta de amor, é respeito próprio. Quando você diz não para uma coisa que não te serve, você está dizendo sim para você mesma. E quando você cuida de si, você tem muito mais para oferecer para as pessoas que realmente importam. E por falar em respeito próprio, tem um assunto que eu precisava abordar com honestidade: as relações que me faziam mal. Tive uma amiga por muitos anos, a Marlene. A gente se conhecia desde a juventude, frequentava as mesmas festas, criou os filhos na mesma época. Mas em algum momento, sem eu perceber direito, a amizade foi virando uma coisa pesada. Toda vez que eu contava algo bom que tinha acontecido na minha vida, ela encontrava um jeito de diminuir. Quando eu falava de uma conquista dos meus filhos, ela comparava com os filhos dela. Quando eu estava animada com alguma coisa, ela esfriava. Durante anos eu ignorei isso, porque a gente tinha história, porque eu não queria magoar ninguém, porque romper um laço antigo parece cruel. Mas tem um ponto em que você precisa ser honesta consigo mesma. Eu saía dos nossos encontros me sentindo menor do que quando entrei. Isso não é amizade. Amizade te enche, não te esvazia. Quando eu me afastei, senti uma culpa enorme no começo. Mas depois do primeiro mês, percebi que estava mais leve, que estava sorrindo mais, que minha cabeça tinha parado de gastar energia tentando processar as picadas constantes. Você não precisa de drama para se afastar de quem te faz mal. Pode ser com gentileza, com distância, com silêncio, mas precisa ser feito, porque a sua paz tem mais valor do que qualquer laço que te corrói por dentro. A saúde foi uma coisa que eu deixei para depois por muito tempo. Sempre tinha uma razão. Estava ocupada demais, os filhos precisavam, o dinheiro estava curto, ia resolver depois. Mas o depois foi chegando e o corpo foi cobrando. Minha pressão subiu quando eu tinha 50 e poucos anos e eu ignorei os sinais porque não queria parar. Só fui ao médico quando Antônio me pegou pela mão e disse que não ia me deixar em paz até eu ir. Quando ouvi o diagnóstico, chorei mais de vergonha do que de susto, porque no fundo eu sabia que tinha negligenciado, que tinha tratado o meu corpo como se fosse uma máquina que não precisava de manutenção. A gente cuida do carro, cuida da casa, cuida das plantas, mas esquece de cuidar de si mesma. O corpo é a única casa que não tem como trocar. Depois daquilo mudei, não de uma vez, porque perfeição não existe e mudança real leva tempo, mas fui fazendo. Uma caminhada de manhã, tirar o sal do feijão, dormir mais cedo. Essas coisas pequenas, feitas todo dia, foram fazendo diferença de um jeito que eu não esperava. Não só no corpo, mas na cabeça. Eu estava mais clara, mais tranquila, mais capaz de lidar com as coisas. O sono foi outra descoberta tardia. Eu passava anos dormindo mal e achando normal. Levantava cansada, bebia um café para funcionar e ia levando. Quando fui entender que o sono é quando o corpo se concentra de verdade, fiquei com raiva de mim mesma por ter tratado aquelas horas de descanso como desperdício. Hoje eu protejo o meu sono como coisa séria. Não fico assistindo coisa à toa até meia-noite. Quando começa a escurecer, eu já vou desacelerando. Tenho minha rotina pequena de antes de dormir. Uma camomila, às vezes um capítulo de um livro, 5 minutos só respirando. Parece pouco, mas transformou o meu dia inteiro. Acordo diferente, acordo como gente. E aquela sensação de arrastar o corpo que eu achava que era normal da idade, melhorou muito. O descanso não é luxo, é o combustível de tudo. Tem um hábito silencioso que a gente carrega sem perceber e que rouba a alegria de um jeito sorrateiro, a comparação. Durante anos eu me medi por fora. Comparava minha casa com a da vizinha, meus filhos com os filhos de outras mães.
a vida que eu tinha com a vida que eu achava que deveria ter. E a comparação nunca termina bem, porque sempre tem alguém com casa maior, filho mais bem-sucedido, casamento que parece mais fácil. O que eu não via é que eu estava comparando o meu, por dentro, com o por fora dos outros. Eu via a fachada da vida alheia e me convencia de que por trás daquela fachada tudo era mais bonito do que o meu. Mas não é assim. Cada casa tem sua dor, cada família tem sua luta. A diferença é que a dor dos outros a gente não vê. E a dor da gente, a gente sente por dentro o tempo todo. Quando parei de me comparar, algo muito simples aconteceu. Comecei a enxergar o que eu tinha. E o que eu tinha era muito mais do que eu percebia, enquanto ficava olhando para o lado. Tem uma coisa que eu aprendi sobre o estresse, e é isso. A maioria das coisas que me deixavam ansiosa nunca virou o problema que eu imaginava. Eu me torcia de preocupação com coisas que se resolviam sozinhas, ou que nunca aconteciam, ou que quando aconteciam não eram tão ruins assim. Lembro de uma vez em que meu filho caçula, o Marcos, perdeu o emprego. Fiquei semanas em pânico. Não dormia, não comia direito, vivia calculando cenários horríveis na cabeça. Pois bem, ele ficou desempregado por 2 meses, encontrou um trabalho melhor do que o anterior e hoje fala daquele período como o melhor que aconteceu para ele. Eu tinha me consumido com aquilo por semanas e de que adiantou? Em nada. A preocupação não resolveu o problema mais rápido, só me desgastou. Hoje, quando sinto a ansiedade chegando por alguma coisa, me faço uma pergunta simples. Isso vai importar daqui a 1 ano? Quase sempre a resposta é não. E quando a resposta é não, eu respiro e deixo passar. Não é indiferença. É sabedoria. Outra coisa que eu adiava sem parar eram os meus próprios sonhos. Sempre tinha uma razão mais importante primeiro. Os filhos precisavam. O dinheiro estava curto. Não era o momento certo. Fui adiando e adiando até que um dia olhei para o calendário e percebi que anos tinham passado. Tinha um curso de pintura em aquarela que eu queria fazer desde os 40 anos. Fui fazer com 68. Sozinha, sem ninguém me empurrando, porque eu mesma decidi que não ia mais esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O momento é agora. Sempre foi. Fui ao curso, sentei entre mulheres mais jovens, passei me sentindo estranha por 2 semanas e depois de 1 mês estava completamente apaixonada. Descobri naquelas aulas que eu tinha uma calma que eu não sabia que existia em mim, que misturar cores e deixar o pincel escorrer no papel me ensinava a soltar o controle. Coisas que eu precisava aprender e que encontrei dentro de uma atividade que tinha adiado por quase 3 décadas. O que você está adiando para quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais segurança? Eu te digo o que eu aprendi. Esse dia ideal nunca vai chegar se você ficar esperando por ele. Você tem que ir. A mudança sempre me assustou. Gostava da rotina, do conhecido, do igual. Qualquer alteração me deixava desconfortável. Quando Antônio se aposentou e passou a ficar em casa o dia todo, eu quase enlouqueci no começo. Minha rotina estava uma bagunça. Meu espaço parecia invadido. Nossa dinâmica mudou completamente. Fiquei resistindo por meses, tentando manter tudo igual, até que percebi que igual não era mais possível. A vida tinha mudado e eu precisava mudar com ela. Quando parei de lutar contra aquilo e comecei a encontrar o jeito novo de ser dos 2 juntos naquela nova fase, descobri coisas lindas. Fomos passear em lugares que nunca tínhamos ido porque sempre estava ocupado demais. Começamos a tomar café da manhã sem pressa. Retomamos conversas que tinham ficado para trás em anos de correria. A aposentadoria dele, que eu tinha encarado como uma perturbação, se tornou um dos períodos mais bonitos da nossa vida juntos.
A mudança, às vezes, traz coisas que você nunca teria encontrado ficando igual, e cuidar de si mesma. Esse foi talvez o aprendizado mais difícil e mais valioso de todos. Eu fui criada achando que mulher que cuida de si é egoísta, que primeiro vem os outros e se sobrar alguma coisa, você pega o que restar. Passei décadas assim, e o que sobrava era sempre muito pouco. Eu chegava no fim do dia completamente esvaziada, sem energia, sem paciência, sem alegria. E daí me cobrava por não ser paciente o suficiente, por não ser alegre o suficiente. Era um ciclo que não fazia sentido. Um dia minha médica me perguntou o que eu fazia de prazeroso só para mim. Fiquei olhando para ela sem saber o que responder. Não porque não existia nada, mas porque eu nem me fazia mais essa pergunta. Tinha largado essa parte de mim para tanto tempo atrás que eu mal lembrava que ela existia. Quando comecei a recuperar esses momentos, pequenos mas meus, a caminhada na manhã, o livro antes de dormir, o domingo sem compromisso, percebi que estava dando mais às pessoas ao meu redor, não menos, porque eu estava saindo de um lugar de sobra, não de resto. Você não consegue dar o que não tem. E para ter, você precisa se alimentar também. 73 anos. Tem dias que dói alguma coisa, tem dias que a memória falha, tem dias que o mundo parece rápido demais, mas tem também dias em que eu acordo e o sol ainda está nascendo e eu sinto um agradecimento que não sei nem descrever direito. Sou grata pelas coisas que perdi, porque me ensinaram o que era realmente essencial. Grata pelas escolhas erradas, porque foram elas que me mostraram o caminho certo. Grata pelos anos que passei carregando peso desnecessário, porque agora que larguei, sei exatamente como é a sensação de ser leve. A vida não fica mais fácil com a idade, fica mais clara. Você aprende a ver sem tanto barulho. Aprende a separar o que é urgente do que é importante. Aprende que o silêncio não é vazio, é espaço. Aprende que um dia comum, vivido com atenção e gratidão, vale muito mais do que um acontecimento extraordinário vivido na correria e no automático. Se tem uma coisa que eu gostaria de dizer para qualquer pessoa que está carregando coisas que já não fazem mais sentido, seja qual for a sua idade, é isso, você tem permissão de largar. Não é fraqueza, não é desistência, é sabedoria. É escolher com mais cuidado o que merece o seu tempo, a sua energia, o seu coração, porque o tempo passa de um jeito ou de outro. A pergunta que fica é o que você vai fazer com ele enquanto ainda tem.